Olá, seja muito bem-vindo ao Mergulho Profundo. É tão bom ter você aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar em uma questão que mexe com a fé de qualquer cristão. É aquela pergunta que não sai da cabeça. Por quê? Mesmo com um Deus tão amoroso, nem todo mundo encontra salvação. Para nos guiar nessa busca por respostas, vamos nos aprofundar na mensagem inspiradora do pastor Leonardo Neves. É uma alegria estar aqui no mergulho profundo para desvendar os mistérios da nossa fé. A salvação é a base de tudo que cremos, e entender o que pode nos afastar dessa dádiva é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Sim, hoje a gente vai se aprofundar na mensagem O que impede a salvação das pessoas, do pastor Leonardo Neves. Uma pregação poderosa baseada em João capítulo 2, versículos 15 a 29. Logo no início, ele cita uma frase do C.S. Lewis que é de arrepiar. O cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Uau! É pra gente refletir, não é? É de uma profundidade incrível. A gente já percebe logo de cara a seriedade do assunto, não tem meio termo? A fé, a salvação, ou é a coisa mais importante da nossa vida, ou simplesmente não faz sentido. E é com essa base que o pastor Leonardo nos leva à pergunta central da nossa conversa de hoje. Se Deus nos ama de forma tão grandiosa, se a graça dele nos alcança de todas as formas, por que tantas pessoas ainda não experimentaram essa salvação? É algo para se pensar, não é? Com certeza. Essa pergunta mexe com a gente. O pastor Leonardo vai direto ao ponto e nos faz refletir com algumas perguntas. Deus quer salvar o mundo. Ele deseja que todos se arrependam e se convertam. Ele quer ver cada pessoa transformada pela sua graça. A resposta que vem do nosso coração é um gigante para todas essas perguntas. É verdade. A vontade de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. Ele não quer a perdição de ninguém. A Bíblia é muito clara sobre isso. O amor e a graça de Deus se estendem a todos, sem exceção. Mas aí a gente olha para a realidade e vê que nem todo mundo que está na igreja realmente compreendeu o que é viver no reino de Deus. Qual é a missão que ele nos confiou, ou se realmente estão vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. E claro, tem muita gente fora da igreja que também não encontrou a salvação. Então, o que está impedindo as pessoas de se chegarem a Deus e serem salvas? O pastor Leonardo, com a clareza que o caracteriza, apresenta o primeiro grande obstáculo, a negação de que Jesus é o Cristo Salvador. Muita gente, por incrível que pareça, não o reconhece como Filho de Deus. É isso mesmo. Ele aponta que, para muitas pessoas, Jesus foi um cara legal, um grande mestre, um profeta iluminado. Mas a Bíblia vai muito além disso. Ela nos revela a divindade de Cristo. E o pastor Leonardo cita 1 João 2,22 e 23, que falam justamente sobre negar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. É um ponto crucial para a nossa fé. Sim. A identidade de Jesus como Cristo, o Filho de Deus que se fez carne, é o alicerce da fé cristã. Reduzir Jesus a um simples líder religioso ou profeta é negar a sua divindade e, consequentemente, o seu poder de nos salvar. Como o pastor Leonardo bem destaca, a história confirma a existência de Jesus, seus milagres e ensinamentos. Negar isso é negar a verdade. E eu achei muito interessante a forma como ele aborda essa questão do julgar. Muitas pessoas usam a passagem de Mateus 7,1, não julgueis, para que não sejais julgados, como se não pudéssemos afirmar nada com certeza, como se tudo fosse relativo. Mas ele usa exemplos práticos do nosso dia a dia. Se alguém comete um crime, como um roubo ou um ato de violência, a gente não tem medo de dizer que isso é errado, que é contra a lei. É verdade. A gente precisa entender a diferença entre declarar verdades absolutas que estão na palavra de Deus e julgar o coração de uma pessoa. Afirmar que certos atos são pecados, com base nos ensinamentos de Deus, não é o mesmo que condenar a alma de alguém. Da mesma forma, dizer que Jesus é o único caminho para a salvação é anunciar uma verdade revelada por Deus, não o julgamento da salvação individual de cada um. Exatamente. E o pastor Leonardo usa um exemplo bem contundente, mencionando líderes religiosos como Maomé, que diminuem a figura de Jesus, colocando como apenas mais um profeta. Ele deixa claro, apontar essa diferença não é julgar a pessoa, mas sim defender a verdade sobre quem Jesus é para nós, cristãos. É isso mesmo. É ser fiel à palavra de Deus, que nos revela a singularidade de Jesus Cristo. Ignorar essa verdade, seja por falta de conhecimento, por seguir outras crenças ou qualquer outro motivo, é um grande obstáculo para receber a salvação que ele oferece. E para ilustrar essa dificuldade que as pessoas têm em reconhecer Jesus em sua plenitude, ele conta a história de Tomé, que a gente conhece tão bem. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus até vê-lo com os próprios olhos. E quando finalmente o encontra, ele exclama: Senhor meu e Deus meu. Jesus responde com uma bênção para aqueles que creem sem ter visto. É emocionante, não é? É uma passagem que nos faz pensar. A dúvida inicial de Tomé e a sua posterior declaração de fé mostram como é importante reconhecer Jesus, não apenas como um homem, mas como Deus. A fé verdadeira se baseia nessa verdade. E Jesus mesmo declara: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa frase resume de forma poderosa esse primeiro ponto que o pastor Leonardo traz. Sem dúvida.
E ele parte para o segundo grande impedimento para a salvação, a escolha por seguir o caminho do mundo, e ele usa uma imagem muito forte da cachoeira. O mundo, com seus valores distorcidos, suas ideias passageiras e seus falsos atrativos, arrasta as pessoas como uma correnteza implacável. Essa analogia da cachoeira é perfeita para mostrar a força com que o mundo tenta nos desviar do caminho de Deus. As tentações, os prazeres imediatos, as promessas de felicidade vazia, tudo isso nos seduz e nos afasta dos princípios divinos. Infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por essa correnteza. Umas até tentam resistir, outros buscam refúgio, mas a maioria se entrega à força da água e algumas até remam em direção à queda, se afastando cada vez mais de Deus. É triste, mas é a realidade. O que me deixa mais preocupado é que essas pessoas que se deixam levar pelo mundo muitas vezes estão dentro das igrejas vivendo uma vida dupla, uma vida que não reflete a fé que elas dizem ter. E aí vem aquela desculpa clássica: pastor, mas os tempos mudaram. A gente já ouviu isso também tantas vezes, né? É um argumento muito comum, mas que não se sustenta diante da palavra de Deus, que é eterna e imutável. Os princípios morais que ele estabeleceu são atemporais, não se moldam aos costumes da sociedade, às modas passageiras ou às conveniências do momento. Como o pastor Leonardo bem enfatiza, os mandamentos não mudaram. A forma de se vestir, de fazer negócio, de se relacionar, tudo isso pode mudar, mas a essência da lei de Deus permanece a mesma. E explica a questão do cumprimento da lei em Cristo, que é um ponto importante para a gente entender. As leis cerimoniais do Antigo Testamento, aquelas que apontavam para a vinda de Jesus, se cumpriram nele. Mas as leis morais, aquelas que refletem o caráter de Deus, continuam válidas para nós. Pecados como matar, roubar, cobiçar, embriagar-se, tudo isso continua sendo transgressão contra a santidade de Deus. A graça não apaga a lei, ela nos liberta do peso da lei, mas não nos dá liberdade para pecar. É isso aí. A graça de Deus nos salva, mas não nos dá carta branca para vivermos como quisermos. A palavra nos exorta a vivermos em santidade, a buscarmos uma vida que agrade a Deus. Em Romanos 6, Paulo questiona: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça nos liberta do poder do pecado, não nos dá permissão para continuarmos pecando. E o pastor Leonardo é bem direto nesse ponto. E aí, não relativiza o seu pecado. E nos faz pensar se não estamos transformando a graça de Deus em uma desculpa para continuarmos errando. Será que não estamos tratando Deus como se ele fosse obrigado a nos abençoar, mesmo quando persistimos no pecado? É algo para a gente avaliar na nossa vida. É um alerta importante para não banalizarmos a graça de Deus. Deus nos ama incondicionalmente, mas o pecado tem consequências. A falta de arrependimento genuíno, a insistência em viver no erro, nos afasta de Deus. A graça não é um passe livre para pecar. E a comparação que ele faz com o gênio da lâmpada é simplesmente genial. A gente não pode achar que Deus é como o gênio do Aladim, que realiza todos os nossos desejos, independentemente de como a gente vive. E a resposta que ele dá para aquele argumento de mas todo mundo faz, é de aplaudir de pé, mas você não é todo mundo. E pro é normal, ele completa. Pode ser comum, mas não é normal. Que sabedoria. Às vezes a gente se ilude, né? Acha que se todo mundo faz, então tá tudo bem. Mas a verdade é que a maioria nem sempre tá certo. O caminho mais largo, o caminho que a maioria segue, muitas vezes leva à perdição. A gente precisa ter coragem para trilhar o caminho mais estreito, o caminho da verdade. Mesmo que ele seja mais difícil, mesmo que a gente tenha que ir contra a correnteza do mundo. E o mais legal é que ele não coloca a igreja no pedestal, como se ela fosse perfeita. Ele reconhece que vamos errar, que nossos irmãos também vão falhar. Ele até questiona essa nossa mania de ter mais paciência com os erros do mundo do que com os erros dos nossos irmãos na fé. Faz a gente pensar, né? Será que não estamos sendo mais rigorosos com quem está buscando viver a mesma fé que a gente? A igreja é um hospital, um lugar para quem está ferido, para quem precisa de cura. E quem tem processo de cura, às vezes, ainda tropeça, ainda cai. A gente precisa ter compaixão, paciência e amor com os nossos irmãos. A igreja não é um clube de perfeitos, é um lugar de transformação, de crescimento, de restauração. E isso só acontece quando a gente aprende a perdoar, a ter misericórdia, a amar uns aos outros como Cristo nos amou. É verdade. E o terceiro ponto que o pastor Leonardo destaca como um obstáculo para a salvação é a falta de paixão pela obra de Deus. A apatia dos que já foram salvos em relação à missão de compartilhar a mensagem de Jesus com os outros. Ele cita um João 2,27, que fala sobre a unção do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Mas ter conhecimento da verdade não nos isenta da responsabilidade de anunciar essa verdade ao mundo. É isso mesmo. O Espírito Santo nos guia, nos ensina, nos capacita para a missão, mas a gente precisa fazer a nossa parte. O pastor Leonardo critica aqueles que se acomodam na igreja, achando que só contribuir financeiramente já é o suficiente. É importante dizimar, devolver a Deus o que lhe pertence, mas isso é apenas uma parte da nossa responsabilidade. A nossa missão é muito maior do que isso. Ele faz questão de lembrar que a gente devolve o dízimo, a gente não dá e nem entrega porque tudo já pertence a Deus. É um ato de gratidão, de reconhecimento de que tudo o que temos vem dele.
Mas ele ressalta que essa devolução é apenas uma expressão da nossa fé e não a totalidade do nosso compromisso com Deus. Permanecer em Cristo vai muito além dos rituais religiosos ou da contribuição financeira. Significa viver como Jesus viveu, amar como Ele amou, ter a mesma compaixão, a mesma misericórdia, a mesma paixão por levar o evangelho aos perdidos. A marca do verdadeiro cristão é o amor, como Jesus mesmo disse. Nisso todos conheceram que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E ele nos lembra que estamos onde estamos por um propósito divino. A nossa vida, as nossas ações, nossas palavras, tudo isso é testemunho para as pessoas ao nosso redor. A gente é como um livro aberto que as pessoas leem o tempo todo. Mas ele faz uma observação importante. Não basta ser um bom exemplo. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para que a fé seja gerada em seus corações. Em Efésios 2:8 lemos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então a gente precisa falar de Jesus, a gente precisa anunciar o evangelho. É isso aí. O nosso testemunho de vida é muito importante, mas ele precisa ser acompanhado da proclamação da palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir a mensagem da salvação para que a fé possa nascer e crescer nelas. Romanos 10:14 questiona: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Mulão. A gente precisa se levantar e pregar o evangelho. E para finalizar essa conversa tão rica, o pastor Leonardo conta a história do Nate Saint e dos Índios Aucas. É uma história que mexe muito comigo. Nate Saint e um grupo de missionários corajosos sentiram o chamado de Deus para levar o evangelho para essa tribo indígena, que era conhecida por sua violência e hostilidade. Eles sabiam dos riscos, mas o amor para aquelas almas os impulsionava. A história do Nate Saint e seus companheiros é um exemplo de amor radical ao próximo. Eles não mediram esforços, não se deixaram paralisar pelo medo, pelo perigo. Eles tinham um objetivo: levar a mensagem do evangelho para aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E eles se aproximaram dos Aucas com cuidado, levando presentes, tentando estabelecer uma relação de confiança. Mas, infelizmente, foram atacados e mortos de forma brutal. O Nate tinha apenas 32 anos quando foi martirizado. Ele partiu o coração. E a gente se pergunta: será que todo esse amor, todo esse sacrifício, valeu a pena? A resposta para essa pergunta está no que aconteceu depois. As viúvas daqueles missionários, incluindo a esposa do Nate Saint, decidiram voltar para a tribo dos Aucas para continuar o trabalho que seus maridos tinham começado. Que demonstração de fé e coragem! Elas plantaram uma semente de amor em um solo que parecia infértil e Deus fez um milagre acontecer. E o resultado foi incrível. Muitos Aucas se converteram ao cristianismo, inclusive o homem que tinha matado o Nate Saint. E o mais emocionante é que esse homem se tornou um pastor e batizou o filho do Nate. É a prova de que o amor de Deus é mais forte que a morte, que o perdão e a graça podem transformar qualquer coração. Essa história nos desafia a ir além dos nossos limites, a sair da nossa zona de conforto para levar o evangelho aos perdidos. O sacrifício daqueles missionários nos inspira a vivermos com mais intensidade, com mais paixão pela obra de Deus. E o pastor Leonardo nos deixa com algumas perguntas. Você quer ter no céu o mesmo galardão que esses heróis da fé? Você quer receber a mesma recompensa que aqueles que deram a vida para pregar o evangelho? E ele nos confronta, nós que vivemos em grandes cidades, cercados de pessoas que precisam de Jesus. Será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos compartilhando o amor de Deus com aqueles que estão ao nosso redor? A gente precisa se perguntar: qual é a nossa prioridade? Estamos vivendo para nós mesmos ou para o reino de Deus? O que estamos fazendo para levar o evangelho aos perdidos? Será que estamos realmente preocupados com a salvação das pessoas? E ele termina com uma verdade inegociável. Quem não tem Cristo está em trevas. Não adianta ser uma boa pessoa, fazer caridade, frequentar a igreja. Só Jesus salva. E ele nos deixa com essa pergunta: diante de tudo isso, qual é o próximo passo que você vai dar para viver essa verdade e compartilhá-la com o mundo? Que a mensagem do pastor Leonardo Neves nos inspire a sermos discípulos mais fiéis, mais apaixonados por Jesus e mais comprometidos com a missão de levar o evangelho a toda criatura.